A passagem de Marcos, capítulo 16, versículo 17 até o 20, é uma das mais debatidas do Novo Testamento, especialmente por tratar os sinais que acompanham os que creem. Nós vamos ver nesse vídeo as principais interpretações históricas, a análise do texto e dos sinais, e depois fazer uma conexão com o versículo 20 e, por fim, expor algumas coisas que eu julgo importante para todo aquele que dedica-se ao estudo da palavra de Deus. Primeiramente, a gente precisa se situar e saber o que o texto está dizendo. Nos diz assim: E estes sinais acompanharão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos, e estes serão curados. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. Eles, pois, saindo, pregaram por toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que os acompanhavam. As principais interpretações que nós temos sobre estes sinais seguirão aos que crerem, conforme está aqui destacado, temos a interpretação chamada cessacionista. Muitos teólogos defendem, aqueles que são reformados e clássicos, que os sinais eram temporários, específicos do período apostólico, e existem alguns argumentos, como confirmava a autoridade dos apóstolos, a igreja ainda não tinha o cânon do Novo Testamento completo, e os milagres, como línguas e curas, eram sinais inaugurais da missão. Aí, eles concluem que os sinais não são uma promessa universal para todos os crentes de todas as épocas. Mas temos a interpretação continuista, que seria mais voltada para a ala chamada carismática, pentecostal e ainda parte da chamada ala neopentecostal. E isso é muito comum justamente nas igrejas pentecostais. Qual é a ideia central? Que os sinais continuam válidos até hoje. Quais são os principais argumentos? O texto diz: aos que crerem, não limita aos apóstolos, ou aquele período apostólico. Além do que, o Espírito Santo continua atuando da mesma forma, e há testemunhos contemporâneos de curas, libertações e línguas. E chegam à seguinte conclusão: que os sinais são esperados como parte da vida cristã normal, embora não obrigatórios em todos os casos. Mas existe a terceira interpretação, que é, digamos, mais moderada, que eu posso chamar de histórico-redentiva. É uma posição intermediária que é bastante adotada por estudiosos bíblicos, cuja ideia central é de que os sinais tinham uma função principal na expansão da igreja, mas Deus ainda pode agir e age milagrosamente. Quais são os argumentos principais? O foco não é o sinal, mas o avanço do evangelho. Os milagres aparecem mais intensamente em momentos chaves da história bíblica, portanto, não são normativos nem inexistentes. São atos soberanos da parte de Deus. E conclui que Deus pode realizar sinais, mas eles não são garantidos como padrão universal. E o debate do texto precisa ser considerado mais à luz do versículo 20. Por quê? Estes sinais acompanharão aos que crerem. Mas quando chega lá no versículo 20, eu já fiz a leitura, vou fazer a releitura. Eles, pois, eles quem? Os apóstolos. Saindo, pregaram por toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que os acompanhavam. Bom, quando a gente analisa não os sinais em si, como expulsar demônios, falar novas línguas, se pegar as serpentes, beber algo mortal sem dano, curar enfermos, mas esse conjunto, de forma não particular, específica, mas o conjunto,
Mas considerando esse bloco de sinais com o versículo de número 20 que está destacado, a gente começa a ter o que a gente pode chamar de uma chave de interpretação. O foco, meus irmãos, é a pregação. Por quê? O texto diz, no versículo 20, que pregaram por toda parte, conforme destaque feito. O foco é o sinal? Não. O foco, repito, é a pregação. E a missão principal é o evangelho, porque confirmava a palavra, uma referência ao evangelho de Deus, não os sinais. Agora, os sinais seguem a palavra, porque confirmava a palavra com os sinais. Já percebeu aqui a nuance, a diferença? Os sinais seguem a palavra, não são o centro, mas a confirmação, e confirmando a palavra com os sinais que os acompanhavam. Logo, a gente entende que, além de não ser o centro, mas a confirmação, o texto não está dizendo que os crentes buscam sinais. Os sinais os seguem. É bem diferente. A gente não pode confundir alho com bugalho. Uma coisa, outra coisa é outra coisa. Agora, o que fica claro é que o Senhor Deus age. Como assim? Porque diz assim: cooperando com eles, o Senhor. É Deus que age. Os sinais não são produzidos pelo homem, mas por Deus. E o que a gente aprende nesse término de vídeo? Primeiro, que os sinais não são objetivos da missão. O contexto é a chamada grande comissão, porque no versículo 15, Jesus está falando aos discípulos, aos 11, de uma forma específica, após a sua ressurreição: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Os sinais não são o objetivo da missão, mas a evidência da ação divina na missão. Aí você compreende, a partir do versículo 15, que o foco é a mensagem. Já no versículo 17 e 18, que contém esse bloco de sinais, a gente vai observar que os sinais acompanham, não precedem, isto é, não vêm antes, e não substituem o evangelho. No tocante ao versículo 20, quando nós tratamos dele e analisamos de uma forma mais detalhada, vamos constatar que o Senhor confirmava a palavra com sinais. Qual a interpretação correta e que faz jus ao texto dentro do seu contexto? Primeiro, os sinais validam a mensagem, não são um fim em si mesmos e servem à revelação do Evangelho. E a melhor leitura do texto, sem dúvida alguma, é considerar o conjunto bíblico. E os sinais tinham um papel confirmatório na proclamação do Evangelho, que eles foram especialmente evidentes na era apostólica, isto é fato, algo incontestável. Deus continua agindo e podendo agir milagrosamente dentro da sua soberania. Ele é Deus, continua fazendo milagres, sim, continua agindo, sim, porém, o centro da fé cristã não são os sinais, é o Evangelho. O Evangelho que é o centro. E nós vivemos não pelo que vemos, mas pelo que? Pelo que não vemos, porque andamos por fé. A síntese é que a palavra gera fé. Os sinais, de acordo com o texto, vai confirmar a palavra. Buscar sinais acima da mensagem distorce o texto. Negar totalmente a ação sobrenatural também vai empobrecer a fé. Mas temos que buscar o equilíbrio, a centralidade do evangelho
e a dependência da ação soberana de Deus. Se você gostou desse conteúdo, você pode compartilhar com algum amigo, irmão em Cristo, certo de que nós estamos aqui no Cantinho Teológico com o objetivo de expor a palavra de Deus, explicar a mesma e não polemizar, porque o nosso objetivo não é atrapalhar, mas somar com aqueles que têm essa disposição e predisposição em disseminar o Evangelho de Deus.